Olá, estamos iniciando mais um PostoCast. É com alegria que o Cid Posto Ceará sempre recebe pessoas que acrescentam para o nosso público, tanto o público interno, aqueles que são do sindicato, como a população em geral. Hoje a gente vai ter a satisfação de receber uma pessoa que, como os artistas gostam de dizer, mora no meu coração. Eu tenho um carinho todo especial pela pessoa que a gente vai receber. Chama-se Everton Fernandes. O Everton é um líder classista, o Everton é economista de origem, de formação, e é cristão, acima de tudo, e é também um sindicalista. Então, ele congrega tudo que é bom no setor, porque não existe nada que possa se vencer se a gente não trabalhar juntos. E o sindicalismo é um bom exemplo de se trabalhar em conjunto. O Everton é formado em economia pela Unifor, tem uma pós-graduação como é o nome? Na verdade, eu tenho uma pós-graduação concluída em gestão empresarial também na Unifor. Também na Unifor. E um não concluído lá no CAEM da UFC. Exatamente, eu não lembrei, foi do nome do CAEM. Então ele tem uma formação acadêmica exemplar, uma pessoa que está empresário, normalmente esquece do lado acadêmico, mas ele não, ele fez vários cursos e está sempre acompanhando. Everton é casado e pai de três filhos, né? Três filhos e 5 netos. E 5 netos. Eita, a família está crescendo, multiplicando. Ele é proprietário de várias empresas do ramo de automóveis, principalmente na área de locação para outras revendas. Então, ele tem essa característica. Ele faz, além da revenda de veículos, ele faz também ele concentra bem os colegas em várias empresas que fazem revenda. E, com isso, ele tem uma liderança bem pesada no setor, sendo presidente do Sindivel, que é o Sindicato dos Veículos Seminovos. Eu gostaria, então, Everton, que você falasse um pouco da sua vida, como você entrou nessa atividade. Eu sei que a herança do seu pai pesou. E como você também convive com esse mercado, tanto de automóveis quanto de locação de lojas. Então, José, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui. E sempre que a gente está com você, é um aprendizado. Né? Você é uma enciclopédia ambulante, sério mesmo. E uma escrita fantástica. O cara, quando eu quero ler alguma coisa, eu leio o que o Antônio José escreveu, que tem conteúdo e profundidade. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com você. Eu tenho vergonha quando você começa a falar isso. É verdade, né? É verdade. E, Antônio José, meu nome é Everton Fernandes, né? Sou casado com Eliane, pai do Pedro, da Rebeca e da Raquel, né? São 3 filhos. Os 5 netos, já lembra dos nomes? Já, sim. Na verdade, o 5º neto está por nascer, tá? Já tem da Raquel, nome. da mais nova. Ela já escolheu o nome que vai se chamar Bento, tá? Bento, e a primeira neta é Ana Liz, né? Que é da Rebeca. E a Rebeca também ainda tem um Rafael, que é Rafinha. A gente chama de Rafinha. E o Pedro tem a Sarinha, né? Que fui eu que escolhi o nome, né? Então eu fico muito feliz. Nome bíblico, né? Nome bíblico, né? Como eu tenho uma filha chamada Rebeca e Raquel, ficou faltando das matriarcas bíblicas, ficou faltando a Sara, né? E o Pedro colocou da Sarinha. E o mais novo do Pedro, que nasceu recentemente, é Pietro, né? Pietro. Pietro, nome italiano, né? E o mesmo nome do dele, né? Então, são 5 netos, é uma alegria, uma satisfação muito grande, né? Para a gente, uma realização, na verdade, os filhos e os netos eternizar a sua existência, porque você consegue ver, rapaz, eu passei por esse mundo aqui, mas estou deixando uma continuidade. Então, é muito bom, muito prazeroso ser pai e ser neto, ser avô principalmente, né? A minha formação é em economia, mas minha vida inteira foi no setor automotivo. Já nasci nesse setor, porque meu pai já trabalhava. Então, eu já sou uma segunda geração dentro desse segmento. E todos os meus 3 filhos, os 3, na verdade, são da terceira. Todos 3 trabalham no mesmo segmento, né? A Rebeca um pouquinho diferente, porque trabalha mais com a realização de feirões para revendas, e a Raquel e o Pedro têm revendas, né? Tem lojas de automóveis. Então, a família toda, né? E aí entraram cunhados, entraram outras pessoas ligadas a gente que acabaram sendo influenciados. Esse povo, foram influenciados. Então, fala aí, Everton, esses teus caminhos no setor. Você tem a feira,
você tem a locação de lojas, você tem o varejo. Então, explica como é que funciona isso no teu negócio. Tá. Que, na realidade, é um negócio que são vários negócios. O meu primeiro emprego foi vendendo motocicleta, né? Passei pouco tempo porque naquela época os motociclistas não eram tão bem treinados, ainda não são tão, né? Assim, mas naquela época era pior ainda. E aí eu vendia uma motocicleta. Hoje, no outro dia a moto chegava quebrada e o motociclista todo arrebentado também. Então, aquilo ali doía um pouco. Não mudou muito, aí não. Com pouco tempo eu mudei para automóvel, né? Fui trabalhar numa concessionária Volkswagen, passei um tempo lá e depois fui ter a minha própria revenda, né? E aí foi dando continuidade. Então eu tive a revenda de automóveis. E em 96, 97 houveram duas crises muito fortes a nível mundial, que foram a crise russa e a crise asiática. Naquele momento, nós tivemos dificuldades para vender carros porque os financiamentos, que eram muitos deles lastreados no dólar, né, e vinha dinheiro realmente de fora para fazer financiamento de automóveis aqui, os bancos captavam fora esse capital, as vendas caíram muito, porque teve um período que ficou um banco só operando por prazo máximo de 3 meses. Quem quisesse comprar um carro financiado, o prazo máximo era de 3 meses. Durou pouco tempo, mas afetou muito o mercado e eu vi lojas fechando. Naquela época, eu não participava ativamente dos sindicatos, mas comecei a me envolver e conversar com o presidente do sindicato, o vice-presidente, que era o Augusto Mota, e o Milton Júnior, que era muito meu amigo, e eu conversava todos os dias com o Milton. Começamos a conversar sobre aquele momento de dificuldade, né? E dizem que, tem um ditado que diz que a mãe de todas as invenções é necessidade, né? Então, houve uma necessidade naquela época de a gente se juntar para reduzir custos e nós idealizamos o Shopping do Automóvel. Que foi o primeiro. Foi o primeiro no Norte e Nordeste, mas já tinha um no Brasil que era o Fortal, que a gente nem tinha conhecimento. Aonde era? Belo Horizonte. Foi o primeiro de Belo Horizonte, que é o Fortal. Mas com um formato um pouquinho diferente do nosso. O nosso, como nós, de fato, saímos do segmento do ramo, né, de comércio de veículos, não da área imobiliária, como era o caso de Fortal, do Fortal lá em Belo Horizonte, a gente conseguiu fazer um shopping mais interdependente entre os agentes que fazem o mercado, banco, Detran, corretora de seguros, revendedores. Então, tudo que era necessário para revenda você tinha lá próximo, é isso? Dentro do shopping? O conceito foi esse, exatamente baseado em um princípio que eu tinha estudado na faculdade, que é de arranjos produtivos ou clusters. Olha a parte acadêmica ajudando a atividade comercial. Inclusive, é importante às vezes você ter conhecimento, a parte acadêmica, para você aplicar de fato na prática, né? E você aplicou, E a gente aplicou, foi sucesso, né? A gente tinha muitas incertezas e dúvidas, ver se aquele negócio ia dar certo, porque a gente tinha uma concorrência muito acirrada entre os próprios revendedores e também com as autorizadas. Então, a gente não era muito bem visto nem pela concorrência de autorizada e nem entre os revendedores. E a gente conseguiu quebrar esse paradigma, conseguimos quebrar essas barreiras. Deixa eu só fazer uma parte. Pois não. E isso foi muito você, porque esse seu jeito diplomático fez com que o relacionamento se disseminasse entre todos eles. Na verdade, assim, eu digo que foi esse grupo de 4 pessoas inicialmente, certo. Mas assim, a ideia, assim, principal, né, de juntar foi minha, né? Cabeça, eu comecei, né, a observar algumas coisas, compartilhei com esses meus colegas, eles compraram a ideia e deu certo, né? A gente, uma sociedade de 26 anos que nós nunca tivemos assim. É lógico que numa sociedade você tem pontos de divergência, mas nunca de conflitos. A gente nunca teve conflitos entre os sócios. Eu gosto de classificar pessoas como você, são cooperativistas. E o cooperativista, ele não faz aquilo. Não é porque ele quer ajudar, só ajudar os outros. Não é por altruísmo, mas ele por necessidade e ver... E acaba ajudando a você mesmo. Que nós todos estamos dentro de um mundo sistêmico, interdependente, onde se uma engrenagemzinha desse sistema, desse mecanismo não estiver funcionando legal, acaba afetando todo mundo, né? Então é importante que todos estejam bem. E aí eu acho que é onde chegou a área da universidade para você enxergar isso, né? Sim. Aí como é? Aí você partiu para esse cooperativismo? Partimos para o Shopping do Automóvel, né? Eu estou ainda no primeiro negócio, perdão aqui tomar bastante tempo. Não, mas não tem problema não. Depois eu vou falar das outras atividades. Nós vamos ter a parte 2. Mas eu vou correr para ver se eu consigo condensar aqui. Não se preocupe não.
Mas semana que vem a gente passa de novo. Aí uma outra vertente, estratégia que eu utilizei dentro do negócio foi baseado também em algo que a gente aprendeu na faculdade, teoria dos jogos, cooperação, né? Você cooperar, não cooperar, né? Como fazer com que os agentes daquele negócio passem a cooperar. Então, os agentes, eles respondem a incentivos ou penalidades, né? A penalidade também pode ser também pode ser uma maneira de incentivar. Então, a gente criou um mecanismo de premiação dentro do empreendimento, que alguns lojistas, por conta das parcerias que a gente fechava, às vezes tinha um condomínio pago de graça, tinha um aluguel pago de graça. Então, o nosso negócio deixou de ser uma revenda de automóveis para ser auto shopping, né? Então, nós passamos para auto shopping. E hoje, em Fortaleza, por conta do shopping do automóvel, hoje em Fortaleza nós já temos 5 auto shoppings. Tá? Isso se difundiu pelo país também? Também se difundiu pelo país, principalmente não pelo essa divulgação, né, e esse dizer assim, permear, né, dessa cultura de auto shopping se deu muito por nossa conta, né? E não tanto pelo portal que foi pioneiro, tem o seu valor e fantástico, mas nós éramos no mercado. Então a gente conseguiu levar essa cultura mais facilmente do que eles, porque a gente já era do mercado. Eu gosto de brincar com aquele ditado de que o ovo melhor é o da galinha porque ela faz barulho, o pato não. Então eles são os patos e você é a galinha. Você não vou dizer, mas a gente propagou para o país todo. Para os bancos, principalmente, né? O banco entende. Para o banco foi importantíssimo. Foi importantíssimo. Né? E a gente teve um gerente na época, que hoje ele é CEO de uma outra instituição financeira, inclusive hoje, que nos ajudou muito no início, porque a gente estava com uma visão e ele chegou, rapaz, deu umas ideias para a gente de construir parceria com o banco, que foi fantástica essa ideia dele, e por conta dessa ideia despertou interesse aqui, primeiramente na Paraíba, João Pessoa, que veio um shopping de automóveis lá logo em seguida, depois Recife, São Luís, que infelizmente não vingou, mas São Luís pegou também, e depois Salvador já veio um pouquinho depois, mas Salvador também. Então, o cooperativismo é que faz o negócio crescer, não é isso? E por coincidência, assim, uma vez eu estava no shopping do automóvel e tinha um pessoal fotografando, né? E eu era um grupo de pessoas, né, fotografando. Aí eu me aproximei, eu digo, posso ajudar? E tal, me apresentei. Aí era o pessoal de João Pessoa, né? Aí eles se abriram, disseram que tiveram notícia, né, do nosso empreendimento, vieram conhecer. Eu depois vem aqui no escritório, chamei no escritório. Aí eu digo, tá aqui, ó, como é que funciona? Tá aqui um modelo do contrato de locação, tá aqui as normas regedoras do condomínio, o estatuto da Associação dos Lojistas, passei todas as informações para eles. Até hoje eles são muito agradecidos, são amigos e a gente troca muito conhecimento. E eu ainda brinco com o pessoal de Recife, que também eu fiz a mesma coisa com o pessoal de Recife, né? Mas eu brinco com eles que eles cresceram muito, se desenvolveram muito bem. Eu digo para eles, eu estou precisando fazer um curso aí com vocês agora. Eu é que tenho que ir aprender. Que eles estão bem também. Eles estão bem, estão muito agora bem. A terceira vertente, Everton, que é a feira, né? Pronto, aí os feirões também vieram. Como vieram? Como apareceu? Aconteceram primeiramente, lá atrás eu não era presidente do sindicato, né? Não, mas alguém... Mas na época o Augusto, né? O Augusto Távora começou trouxe essa ideia de Brasília, ele viu um feirão em Brasília e trouxe a ideia de Brasília. E quando também era no primeiro você tem muitas dificuldades, e ele estava numa parceria com o Luiz Nunes, que era um sócio dele. Eu lembro do montaram, eles montaram os primeiros feirões, mas tiveram alguma dificuldade na área comercial e chamaram a mim e o Mota para ajudar na área comercial, já que a gente já estava bem assim posicionado por conta do shopping do automóvel, só existia o shopping do automóvel na época, e chamaram para a gente ser parceiros no feirão, né? Sei. E com o tempo a gente acabou assumindo os feirões, eles acabaram perdendo o interesse nos feirões, né? E por conta de uma dificuldade que aconteceu lá na frente, eles, tem um feirão aqui para ser realizado, tá assim, 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 e a gente não tem mais interesse da continuidade. Aí nós assumimos esse feirão e foi sucesso. A dificuldade que eles tinham desistido, até porque não tinha nenhum banco para fazer os financiamentos para esse evento, né? E eles tiveram essa dificuldade. E eu montei uma estratégia onde os bancos foram para lá sem pagar nada. Mas se produzisse alguma coisa, tinha que pagar. E antes os bancos iam pagando, né? Antecipadamente. Então tinha que correr atrás de produção. Você usou, então, utilizando o termo de shopping, ele usa o banco como uma loja âncora.
Sim. A loja mais âncora... que isso até, porque além da loja, talvez uma âncora... Não é nem loja, ele vai viabilizar os negócios de todos. Né? 70% ou mais naquela época dos carros eram financiados, quase 80%. Aliás, então, tinha que ter um banco. Até, né? Me diga esse segredo, que o revendedor de carro, ele prefere vender financiado porque recebe alguma coisa do banco do que vender à vista. É verdade isso? É sim, porque na verdade a gente presta um serviço para o banco. Hoje, antigamente ele o banco remunera, né? Ele remunera. O que é que precisava antes? O banco precisava de um funcionário dentro da loja para preencher o cadastro, para examinar documentos e tal. E hoje quem faz esse trabalho é a loja. Inclusive a revenda, ela se responsabiliza por fraudes. Se ocorrer uma fraude, quem analisa o crédito é o banco e aprova. Mas se tiver uma fraude, quem responde é a loja. Então, essa remuneração ela existe por conta de dois fatores. Um, o custo que eu vou ter de funcionário para fazer o trabalho do banco e o outro, do risco que tem se eu receber uma fraude, a responsabilidade de pagar o financiamento é da loja. Então, a loja tem essa responsabilidade. Por isso é que ela tem remuneração. Ela tem remuneração. Mas... Agora, inadimplência, não. A inadimplência é do banco, é risco do banco. Ele faz o cadastro. Fraude, a responsabilidade é da loja. Olhe, as três atividades que você exerce, tudo está em cima do carro. Está em cima do carro. O veículo, não saiu do mercado. E sempre o veículo seu é o seminovo. Você não trabalha com carro zero. Com carro 0 km, não. Com carro 0 km, mas algumas revendas sim trabalham. Algumas revendas trabalham, mas a gente evita carro 0 km. Já tive carro 0 km porque a pessoa comprou, desistiu do carro e tal, e a gente pega o carro. Mas o nosso foco realmente é o seminovo. Everton, o nosso papo está muito agradável, mas a gente... Não chegou no principal. Não chegou no principal. Nós vamos terminar o nosso postcast hoje e deixar as grandes novidades para a segunda parte desse programa. Hoje a gente teve a felicidade de conhecer o Everton como pessoa, o Everton como empresário e o Everton como fundador de uma importante atividade do setor automobilístico, que são esses grandes shoppings. E vou aproveitar para chamá-los para a próxima semana e lembrar que o Everton também tem um postcast, não é, Everton? Sim, o Motorizando Podcast. Motorizando Podcast, eu tive a oportunidade de deixar o convite aqui para quem está assistindo o postcast também ser da audiência lá para o Motorizando Podcast. Exato. E eu tive o prazer de participar do quinto ou foi do sexto. Foi um dos melhores que a gente já teve lá. Muito obrigado. É verdade, sério. Eu estou com vergonha de tudo que você diz. Não, mas sério, porque a gente pôde abordar alguns assuntos que são complementares ao nosso setor, que geralmente a gente não aborda, que é a questão do combustível, né? A gente fala muito do mercado, mas não fala do combustível, foi muito bom. E agora a recíproca está sendo verdadeira. A gente normalmente fala do combustível e agora estamos falando do que nos complementa e que é o principal elemento do combustível, que é o veículo. Sim, verdade. E o veículo é o mais... E agora, fiquem atentos para o nosso próximo postcast, quando nós vamos falar o que é importante no carro seminovo com relação ao combustível. Será que o combustível influencia na qualidade do seminovo? O Everton vai responder no próximo programa. Muito obrigado pela audiência. Aguardem.